Boa tarde, Renata, e a todos que estão nos assistindo. Nosso Conexão Social de hoje vai falar de um assunto muito importante, que é o terceiro setor. E para falar desse assunto que com certeza vai beneficiar dirigentes de ONGs, presidentes de instituto e até mesmo quem tem vontade de criar um projeto social, nós convidamos o Ricardo Beráguas para nos ensinar. Ricardo é um professor no terceiro setor, vamos dizer assim. Ele é bacharel em ciências contábeis, é especialista nessa área do terceiro setor há mais de 46 anos e também é o fundador da O2 Office, uma contabilidade que atende o terceiro setor, e eu acredito que está ali com quase suas 200 ONGs que ele atende aí há muitos anos. E por isso, Ricardo, eu quero te agradecer, viu, por você aceitar nosso convite, dizer que é uma honra muito grande a gente falar desse tema aqui no Conexão Social, e ainda mais com você, que é um amigo querido já de mais de 11 anos, né? Que inclusive me ajudou muito aqui no Instituto Ressoar quando eu cheguei. Seja bem-vindo, viu? Prazer é meu de estar aqui. É uma satisfação poder contribuir com esse tema que nós dominamos e muita gente tem dificuldade por aí. Sim. Eu já falei um pouco aqui de você, mas eu queria que você falasse mais da sua experiência nessa área, para que as pessoas saibam do seu conhecimento e com certeza vai contribuir muito para ajudá-las. Tá. Eu sou técnico em contabilidade, formado em ciências contábeis, fiz vários cursos de especialização voltados ao terceiro setor e durante a minha jornada, como a maioria dos contabilistas, você acaba atendendo diversas organizações, empresas, etc., até um determinado momento que você acha que algo está faltando em você, né? E o terceiro setor, ele tem um viés, uma coisa que te aproxima, ele toca seu coração. E junto com outros sócios que trabalhávamos em contabilidade, eu fui me afastando do lado empresarial e gostando muito disso daí, até o momento que resolvi montar uma empresa para cuidar disso, com um cuidado diferenciado. Nós temos, além da área chamada técnica contábil, nós também temos até um assistente social para atender o cliente que não tem conhecimento. Porque o terceiro setor, ele traz muita gente que é movido à vontade, à paixão, né? E não ao conhecimento administrativo. A gente costuma dizer que o terceiro setor, ele é uma organização que é movida por voluntários, movido por leigos na administração e é cobrado pelo governo como uma empresa de grande porte. Sim, ela é um CNPJ, né, Ricardo? Na hora das obrigações é um CNPJ comum. É um grande contrassenso. Então, nesse contexto, a gente se inseriu. Só no terceiro setor completamos 20 anos dessa empresa A2 Office. Olha só. Tá? E o nosso braço chega no país inteiro. Nós estamos com cliente no país inteiro. Tá? Isso, fala um pouco da A2, que é uma contabilidade especializada e que muita gente não sabe que tem diferença, né? Entre uma contabilidade comum, de uma empresa de lucro comum, para o terceiro setor é diferente, né, Ricardo? Queria que você falasse dessa diferença e o que vocês fazem lá. Essa empresa que nós constituímos, a A2 Office, ela tem um viés de chamar esse cliente, dar esse atendimento para ele, compreender as dificuldades dele, e aí a equipe técnica que vai do contábil, jurídico, fazer esse atendimento de descobrir os problemas que ele tem e colocá-lo numa condição saudável. A diferença que nós temos dos nossos colegas que atendem empresas é que as entidades do terceiro setor, ela tem coisas que alguns nem imaginam, que é o voluntariado, as gratuidades, as doações, todo esse contexto que você precisa constantemente estar se certificando perante os órgãos públicos com certidões negativas para provar sua idoneidade, para provar sua lisura perante tudo. E como você ganha coisas, você tem que prestar contas. Então é um constante prestar contas, esclarecimento, uma transparência geral. Essa é a grande diferença que nós temos entre o grupo empresarial e o grupo do terceiro setor. Sim, sem contar que às vezes a pessoa pensa que no caso das doações, por exemplo, é só receber a doação e tudo bem, mas não, ela tem que contabilizar isso, né, Ricardo, de uma forma que ela consiga depois ser transparente, inclusive para ela prestar conta para a União e tudo mais, né? Com toda certeza, inclusive, há o desconhecimento de muita gente que as doações incidem impostos. Tá? Então existe o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, e quem recebe o dinheiro é que paga esse imposto.
Então, a atenção é redobrada em cima das entidades de terceiro setor. E que se a pessoa também sabe dessa informação, ela vai requerer o certificado de isenção, né, Ricardo? Sim. Que a ONG tem direito a esse certificado. Você pode falar até um pouco dele? Posso. Alguns ramos de atividade, tal como acontece no segundo setor que nós conhecemos, alguns dos ramos de atividade possuem isenção. Eles têm direito de receber as suas doações sem a necessidade de pagar impostos. Sim, isso é muito importante, Sim. né? Agora, Ricardo, muita gente tem dúvida quando a gente fala terceiro setor, e a gente vive muito isso aqui porque nós somos um instituto, né? O Instituto Ressoar, e temos um programa. Porque o Instituto Ressoar foi criado pela Record TV e nós temos o programa Ressoar que dá essa contrapartida para a sociedade, e muitas vezes a gente é questionado, mas de fato o terceiro setor funciona como? Qual a diferença entre primeiro, segundo e terceiro setor? Eu queria que você esclarecesse isso para as pessoas que ainda têm dúvida. Então, o primeiro setor da economia é o setor governamental. O segundo setor é o setor produtivo, tá? Onde nós temos as empresas, nós temos todo o setor que movimenta a economia. O terceiro setor, ele é o setor da filantropia, ele é o setor das organizações sociais. Tá? É um setor que não envolve economia, embora ele movimente recursos, embora ele tenha uma ação econômica. Tá? Ele não é um setor criado para explorar financeiramente uma atividade. Tá? Essa é a grande diferença que nós temos. Sim, muito importante essa explicação. E outra dúvida também, sobre as nomenclaturas, né? Porque a gente tem a ONG, que é a organização não governamental, depois a gente tem instituto, fundação, fala muito no RSE, que é a responsabilidade social e empresarial. Queria que você falasse dessas diferenças também, que isso é importante. No sistema jurídico brasileiro, nós temos o chamado associações e fundações, dois grupos separados. Tá? Então, as associações são aquele grupo, as pessoas que se associam para fazer alguma coisa. Já as fundações são a vontade de um patrimônio, um legado. Alguém deixou um patrimônio para que alguma coisa acontecesse. E aí, como ela é uma fundação, para que se cumpra o legado dele, o Ministério Público faz a velação disso, ou seja, ele toma conta para que siga o que a pessoa deixou de legado. Tá? Já nas associações, elas ganham nomes diferentes. Então nós temos o Instituto, a ONG, agora é moda falar a OSC, né, que são as OSCs e tal, mas são todas associações. Elas só ganham nomes diferentes. Continua sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, quem quer criar uma organização? Qualquer pessoa pode criar? Assim, quais os requisitos, né, que a pessoa precisa ter para criar uma organização social, Ricardo? Você tem que ter um objetivo central, uma fonte de recursos. Imaginar o seguinte, montar uma organização, ou seja, oficializar, colocá-la no papel, legalizar, isso é uma ação que vai demandar custos, porque você ter uma associação funcionando, ela requer cuidados, você precisa, como a gente falou no início, desde a prestação de contas, manter sua regularidade, manter sua lisura, porque você vai ter o ônus e o bônus. Você vai ter o direito de receber coisas ao mesmo tempo que vai ter que prestar contas para a sociedade, prestar conta para os seus associados. Você tem uma dinâmica de vida que precisa que o grupo que for montar tenha essa reflexão. Estudem bem o que vocês querem, para depois isso ser transportado para o seu estatuto social. O seu estatuto social, ele tem que representar o que vocês querem que aconteça, e não, como algumas pessoas acabam por fazer, baixa na internet um modelo e sai copiando. Não, ele tem que representar o que você precisa fazer. A sua missão, né? Ele tem que representar você. Alinhar. Exatamente. Vocês se juntaram, vocês são associados, que direito cada um tem? Que deveres cada um tem? O que a sua organização vai fazer? Então, e entre vocês vai escolher quem vai dirigir. Porque essa pessoa que vai dirigir, depois ela vai prestar contas do que ela fez para os demais. Então, essa dinâmica toda vai estar escrito na documentação que vai ser levado para registros e toda a burocracia brasileira. Muito importante. Normalmente nasce sempre quando você tem uma causa, né, Ricardo? A pessoa
ela, sei lá, ela gosta, por exemplo, de idosos e ela quer organizar isso, que foi mais ou menos como a gente fez aqui no Ressoar. A gente já fazia muitas ações soltas e a gente resolveu organizar, vamos criar então uma instituição onde a gente possa dedicar só a isso, né? E aí depois que você tem em mente o que você quer fazer, aí agora você vai atrás de criar de fato uma ONG, que é um CNPJ, que é o que a gente falou, Sim. que tem todas essas obrigações, se for contratar funcionário, tudo direitinho, né, Ricardo? Sim. A gente tem uma história no Brasil de que, por falta de um conhecimento geral, inclusive do nosso legislativo, tem muitas ações no setor que o governo privilegia o segundo setor, tá? Em detrimento do terceiro setor. Nós temos uma inversão de valores que precisa ser corrigida. Tá? Então, só para ter uma ideia que não é tão simples você montar uma organização para querer fazer o bem. Tá? É um negócio bastante complicado, vamos dizer assim, quando se olha para o lado da tributação, lado fiscal, lado da documentação. Tem algumas coisas que a gente não entende muito, que seria até assim, fazer um comparativo, quando se quer adotar uma criança também, que é bem burocrático, né? Então, é algumas coisinhas que poderia rever, né? Perfeito, é um exemplo muito bom. Você Sim. vê ela ali e para você chegar é um problema grave. Para fazer o bem é mais difícil, né, Ricardo? É isso mesmo. Por isso que tem sempre aquelas pessoas na nossa área que a gente ama, que veste a camisa, que põe a mão na massa, esses termos que a gente usa de verdade, e que vai lá e que luta pela causa e que consegue mover o Congresso e fazer leis, né? Sim. Eu queria que você falasse de um assunto que para nós do terceiro setor é uma dor. Eu diria uma dor porque é uma dor, né? Sim. A gente precisa fazer o bem, a gente precisa colocar os projetos para funcionar, porque senão não haveria razão de ser eu ter um instituto, uma ONG, o que for, e eu preciso de recursos, né? Como toda empresa precisa para funcionar. E a gente tem as nossas dificuldades, né, Ricardo? Queria que você falasse de algumas formas de captação de recurso que tem, e até recursos públicos, vamos dizer assim, para ajudar as pessoas. Tá. Inclusive, eu pegar uma brecha no que você está falando, dentro desse contexto, encaminhamos para os deputados estaduais de São Paulo para que eles estudem uma mudança na legislação do ITCMD por um detalhe bastante importante, seguindo o que você falou. Doação, no nosso entendimento, é aquele dinheiro que eu dou sem um vínculo. Eu faço uma doação para alguém. Assim, é como se eu, literalmente, eu joguei o dinheiro para ele sem uma causa específica. Agora você tem um projeto social específico, eu vou investir nesse projeto social. É um termo moderno. Então nós temos as entidades que sabem fazer captação de recursos para o teu projeto. Então não é uma doação aleatória, é um investimento no seu projeto social. Quando se tratar de um investimento, a legislação brasileira não tem essa previsão, então não deveria tributar. Porque você já está fazendo um esforço para realizar esse projeto social, tá? Na área social, por exemplo, de amparo ou coisa parecida, e ainda por cima ter que pagar um imposto. Isso é muito injusto. Então é um erro da legislação que a gente está pedindo. Encaminhamos para todos os deputados estaduais, na expectativa de que eles revejam esse erro e nos ajudem a corrigir. Tomara que ouçam esse pedido, né? E atendam, porque isso vai facilitar muito o nosso trabalho e vai nos possibilitar ajudar mais pessoas, né? Sim. Ter mais formas de ajudar, né? Sim. Eu queria que você falasse dos incentivos fiscais, porque às vezes as empresas têm vontade de doar e às vezes o contador não facilita muito, porque a gente sabe que isso dá trabalho, né, Ricardo? Você que é contador, você pode me falar melhor, porque na hora de doar e requerer ir atrás do incentivo fiscal dá um pouquinho de trabalho, e às vezes o próprio contador desestimula um pouquinho ali o cliente dele a não fazer. Mas os benefícios que a empresa tem, inclusive social, né? Como você falou, quem investe no produto e o marketing de causa, né? Que hoje se fala bastante. Exatamente. Fala um pouco sobre os incentivos que as empresas podem ter. Sim, os incentivos fiscais você tem na área do esporte, você tem na área da juventude, da criança e juventude, você tem o Estatuto do Idoso também com seus fundos. As organizações, por sua vez,
tem que ir até esses órgãos, apresentar um projeto para que ele seja aprovado. Aí depois será aberta uma conta bancária, onde ele, após aprovado o projeto, ele tem que sair procurando empresas que estejam dispostas a doar para ele esse dinheiro para esse projeto. Que ele, ao invés de pagar imposto para o governo autoriza doar para aquele projeto. Doar uma parcela para esse projeto. Já o marketing que você falou, o marketing de causa, por exemplo, a gente o entende como aquele... Você tem uma causa nobre nesse momento e você tem um empreendedor que quer promover a sua empresa, então você consegue juntar essas duas ações e você consegue atingir diversos públicos. As organizações sociais, por sua vez, elas conseguem... como que eu posso dizer para vocês? Você tem essas empresas pouco se importando nesse momento com a doação tributária, com a parte de governo. Até porque somente aquelas empresas de muito grande porte podem aproveitar alguma coisa. Sim. No Brasil, são menos de 3% das empresas que podem fazer isso. Então, os outros 97%, empresas respeitáveis, grandes, elas estão aportando no marketing de causa, adotando uma causa, vestindo a camisa, tá? E isso tem rendido para ela um marketing muito importante, tendo um retorno empresarial importante, e para a organização fazer seu projeto ser alavancado e andar. Sim, muito bacana, muito, né? Muito. Muito bom. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o investimento social. Você já até deu essa... Você falou um pouquinho aí. Assim, a importância da empresa que investe em causas sociais, isso traz de retorno para ela em quê? Porque às vezes a pessoa pensa que é só... Normalmente a gente fala muito em contrapartida, principalmente quando a gente tem alguma coisa para oferecer. No nosso caso aqui, é fácil porque a gente tem um programa, então toda ação que a gente faz, a gente oferece essa contrapartida para quem está nos apoiando, mas nem todos os institutos têm isso, né? Mas às vezes a empresa, ela simplesmente ela quer ajudar e de retorno, quando aquela ONG não tem nenhuma visibilidade, o que ela recebe? Em que ela pode se beneficiar em torno assim, da sua marca, favorecer sua marca? As empresas costumam movimentar a sua equipe, os seus empregados, os seus colaboradores, a sua diretoria, todo mundo em prol de uma causa. Isso melhora o ambiente de trabalho dentro da empresa, isso melhora a produtividade, isso tem um resultado interno. Quando ela vai àquela organização e todos executam um trabalho, além da contribuição financeira, serviços, produtos que ela fornece, aquela organização alavancou o seu produto e começou a andar. Se ela não tiver uma transparência suficiente, esse envolvimento que ela vai fazer, ela consegue extrair qualidade disso. Ela consegue divulgar junto à sua marca que ela movimenta tantos projetos sociais. Isso, cada vez mais, está tocando nas pessoas. Tá? O envolvimento no projeto social, ele começa a fazer diferença, ele faz muita diferença. Entre a gente escolher uma empresa, por exemplo, que se preocupa com o meio ambiente e outra que não, a gente vai, lógico, dar mais preferência para essa, ou que investe na educação, né? Então é muito importante, até para quem hoje não faz parte de nenhum projeto, começar a prestar atenção nas empresas que apoiam. E às vezes até a empresa que não incentiva algumas práticas, como o trabalho escravo, infantil e tudo mais, né? Sim. Isso é muito importante, né, Ricardo? Muito, muito importante. Bom, falado disso, as pessoas aprenderam como captar o recurso. Queria que você falasse um pouquinho de gestão. E quando a gente fala em gestão, a gente tem que falar da transparência, da prestação de contas, da forma correta da gente usar esse recurso que a gente consegue com tanta dificuldade. E que às vezes mesmo você tendo a dificuldade para conseguir o recurso, depois você vai ter problema futuro na hora de você prestar contas, né, Ricardo? Isso é muito importante da gente falar aqui, porque a gente conhece pessoas que já sofreram, se não dizer, pessoas que até perderam a liberdade, né, por conta disso. Como são leigos que estão se envolvendo com a organização, em grande parte das vezes, é muito importante nós termos em mente de que cada vez que você for gastar um dinheiro, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é de um terceiro que colocou para você fazer um projeto social. Então, notas fiscais,
comprovantes oficiais. Nós precisamos que... no Brasil, você acaba fazendo compras em alguns lugares e o cara te entrega um pedido, orçamento ou um recibo. São coisas que não têm validade fiscal. Esses materiais vão causar problema técnico para a organização. Então, esse é um dos problemas. O segundo problema, a sua contabilidade precisa estar em dia, isso é natural, porém, ela precisa relatar tudo o que aconteceu por você. Como assim? Compras que você teve, as suas despesas que você relacionou, os dinheiros que você recebeu, separado por cada projeto que você tem, além do registro muito importante do voluntariado que você tem. Então, a gente encontra muito por aí que organizações que as peças contábeis não possuem nada, quando na verdade a organização faz muito. Que tipo de coisa? Ah, tem um médico que vem aqui e dá um atendimento gratuito, mas aquele gratuito custou alguma coisa, registre aquilo. Alguém doou uma cesta básica para você entregar para alguém, registre aquilo. Você recebeu a doação e doou para alguém. Então isso teve uma passagem pela sua organização. É muito importante isso estar nas peças contábeis. Por que eu falo muito das peças contábeis? Não é só por ser contador. Acontece que na lei, que é o Código Tributário Nacional de 1966, diz que para a organização, qualquer que seja, para manter a isenção de imposto de renda, ela precisa ter o livro diário contábil. Aí numa demanda, o Ministério Público pede a documentação, a associação não tem, os bens do presidente, da diretoria ficam todos indisponíveis, tá? A vida dos diretores começa a ficar bastante complicada por conta de um detalhe que deveria estar sendo seguido no dia a dia da organização. Sim, porque é muito sério, né? Eu sempre falo que tem a parte romântica e é maravilhosa, Perfeito. É por isso que a gente entrou, que é maravilhoso você servir, né? É uma forma da gente fazer muito pelas pessoas, o terceiro setor, mas ele é extremamente sério e burocrático e por vezes nós não temos muitas orientações, como você falou, né, Ricardo? Sim, não existe e com boa intenção pronto, né? A pessoa vai lá e faz uma coisa muito ruim para o futuro dela e da organização, né? Sim. Além de todas as notas na hora da prestação de contas, ainda hoje é necessário a gente ter aquele relatório de impacto social mesmo, né? Não querem mais saber só onde gastou, comprovando os gastos, mas o que foi feito, aquele dinheiro impactou, transformou o quê? Quantas vidas de fato foram beneficiadas? Esse trabalho de verdade fez a diferença? É muito importante essa comunicação. E eu falo isso porque eu vivo, né, Ricardo? E Sim. Ricardo está aqui com a gente há tantos anos, ele sabe disso. O fato de você simplesmente pegar um recurso e depois fala, não, vamos pôr todas as notinhas, mas depois, o que você vai falar que você fez com isso? Você transformou quantas vidas, né? Quantas crianças você de fato educou, alimentou, vestiu? O que foi que você fez, né? Perfeito. Agora, Ricardo, eu queria que você falasse sobre o novo marco regulatório, que ele veio, 2014 foi quando começou, né? Depois Sim. ele foi aprovado, e ele veio para ajudar, na verdade, facilitar as coisas no terceiro setor. Você já falou de uma delas aqui, que agora não tem mais essa nomenclatura, mas assim, de fato ele funcionou, ele funciona, ele está beneficiando, ou ele foi mais uma regra que veio para dar uma prejudicadinha? Em nosso entendimento, o marco legal ajudou bastante as entidades que têm relacionamento com o setor público. Tá? Porque nós tínhamos os convênios públicos que estavam regulados por uma legislação muito antiga. Tá? Você tinha uma legislação muito antiga que tratava disso. Tentaram modernizar em 1999 com a lei de OCIP, tá? Para trazer uma certa melhora no relacionamento do órgão público com as entidades que querem fazer alguma coisa. E esse último, que foi o marco legal, ele acabou, entre outras coisas que a gente comentou, eliminar a necessidade do título de utilidade pública federal, extinguiu ele, derrubou a necessidade do título de OCIP, dividiu entre todas as organizações do terceiro setor a possibilidade de se relacionar com o setor público, assim como aquele de receber as doações, que isso ela dividiu com todos também a possibilidade de fazer isso.
doações das empresas, doações do setor público, bens apreendidos da Receita Federal, tudo isso é permitido para todas as entidades. O forte do marco legal do terceiro setor é de tratar com o setor público, os relacionamentos do setor público com as organizações. O pequeno reflexo foi esse de beneficiar elas de interagirem com o setor público e no sentido de receber as doações de apreensão da Receita Federal, de receber recursos de doações, porque antes só aquelas de utilidade pública ou OCIP que podiam receber. Hoje todas podem receber com um simples recibo, apresenta o recibo e recebe a sua doação. Acho que a gente conseguiu esclarecer aqui, né, Ricardo? A gente conseguiu falar aqui alguma coisa que vai com certeza mudar a sua vida aí, se você realmente estava precisando dessas informações, ou querendo criar um projeto social, ou passando por um desses problemas, né? Queria que você deixasse um recado final para as pessoas, deixasse seus contatos também. Tenho certeza que muita gente vai gostar de te ouvir e querer te contactar para você ajudar a resolver alguns problemas lá, né, Ricardo? Ok, muito obrigado. É um prazer ter essa conversa com essas pessoas, com quem tiver essa necessidade. A gente sempre abriu uma porta para as entidades do terceiro setor, principalmente as entidades de assistência social, que é o nosso foco. Tá? Nós temos um grupo que responde dúvidas de quem precisar. Temos e-mail à disposição, que é contador@a2office.com.br. Por esse e-mail, as pessoas podem enviar suas dúvidas, que um grupo vai estar respondendo. A nossa empresa tem um atendimento na área do terceiro setor, em toda a parte burocrática e legislativa, para poder dar suporte e orientação. E assim, fica à disposição de quem precisar. Muito bom. Queria te agradecer, viu? Muito obrigada aqui por disponibilizar seu tempo, nos dar essa consultoria, né? De verdade aqui, nos ajudou muito, viu? Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. E eu queria agradecer você de casa, te desejar uma ótima tarde e até o próximo domingo.